Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, ó, o traíra aí, né? Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, ou seja, isso é problema seu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Foi-se enforcar. Irmãos, essa história é uma história que todo mundo conhece. A história de Judas, quando traiu Jesus, né? E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a gente pode tirar muitas lições desse texto aqui, muitas lições. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus me levou a falar sobre o perdão. Exercer o perdão é algo de Deus, é algo divino, e é algo que faz bem para a nossa vida, para a nossa alma, e para a nossa vida física e nossa vida espiritual também. Olha aqui o que diz o texto, pode continuar com a sua Bíblia aberta. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, quer dizer, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Irmãos, naquele dia se reuniram os principais dos sacerdotes e se reuniram também os anciãos. Naquela época, as pessoas mais velhas, os homens mais velhos, os anciãos, eles ocupavam assim um lugar de destaque diante da sociedade. Os anciãos, eles faziam parte de um conselho, por causa da experiência que possuíam. Eram homens experientes, eram homens vividos, eram homens que sabiam o que falar, eram homens que tinham o que ensinar, eram homens de cabelos brancos, cheios de experiência. Então esses eram os homens que a Bíblia chama de anciãos. Então eles eram muitas vezes convocados para também fazerem parte de alguma situação difícil que precisava resolver, por causa da experiência que tinham, por causa dos cabelos brancos, por causa das experiências de vida que esses homens tinham. Então veja bem, reuniram-se naquela manhã os anciãos, esses homens que eu acabei de dizer, se reuniram também os principais dos sacerdotes, que eram autoridades da época, e eles formaram um conselho, eles formaram uma reunião para tomarem uma decisão do que eles deveriam fazer com Jesus. Qual deveria ser o destino de Jesus? Qual deveria ser o que deveria acontecer com Jesus? Então eles se reuniram para falar sobre isso e para resolver sobre isso. Aliás, a decisão deles já estava tomada, que era matar Jesus. Eles se reuniram apenas para
bater o martelo e para sacramentar a decisão que já estava tomando. Irmãos, e olha o que diz a Bíblia: e manietando Jesus, ou seja, amarrando as mãos de Jesus, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Quer dizer, os principais dos sacerdotes, também os anciãos, se reuniram, decidiram matar Jesus, então manietaram Jesus e levaram Jesus perante o governador, perante Pôncio Pilatos. Mas olha o que estava acontecendo, irmãos, ali na periferia. Estava ali o homem que havia traído Jesus, estava ali o traíra de Jesus, estava ali o Judas Iscariotes. Irmãos, estava ali Judas, o que havia traído Jesus. E aquele homem chamado Judas, quando ele viu que Jesus havia sido condenado por aquele conselho, quando ele viu que Jesus havia sido condenado, a sentença de morte de Jesus havia sido assinada pelos anciãos e pelos principais dos sacerdotes, ele estava por ali. Quando ele viu manietando Jesus e levando Jesus perante o governador, ele já falou assim: pronto, agora não tem mais jeito. Agora aquilo que tinha que acontecer, vai acontecer. Aquilo que a gente temia que acontecesse, vai acontecer. Agora não tem mais jeito. Olha, irmãos, o que ele disse: pequei traindo sangue inocente. Irmãos, veio um arrependimento no coração de Judas naquele momento. Quando ele viu aquela cena, Jesus sendo levado para o governador, Jesus sendo levado, escoltado perante o governador, para que morresse. Irmãos, naquele momento, Judas, que havia traído Jesus, ele disse assim: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que importa? Isso é contigo. Ele tomou uma decisão de devolver as moedas. Ele havia vendido Jesus pelas 30 moedas de prata. Ele havia ganhado 30 moedas pela traição. Foi o preço da traição. E quando ele viu que não tinha mais jeito, quando ele viu que Jesus já estava sendo condenado, ele pegou aquelas moedas e trouxe aquelas moedas até os sacerdotes. Ele trouxe as moedas até os anciãos naquele momento. E ele tentou entregar as moedas para eles numa expressão de arrependimento naquele momento. Mas quando ele tentou entregar as moedas, aqueles homens disseram para ele o seguinte: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, isso é problema teu. Você já traiu mesmo? Você já entregou Jesus mesmo? Agora é problema teu. Você que se dane. Foi mais ou menos isso que aqueles homens disseram. E olha, irmãos, o desfecho dessa história. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, isso é problema seu. E sabe o que fez Judas? Olha o versículo 5: e ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, ou seja, ele pegou aquele pacote de moeda, jogou ali dentro do templo e se retirou. E ele foi fazer o quê? Se enforcar. Ele foi se suicidar. E todo mundo sabe aí que realmente ele se enforcou, ele se suicidou. Tem algumas pessoas que dizem assim: mas como assim ele se enforcou? Tem um outro texto bíblico que fala que ele se caiu por um despenhadeiro, as suas entranhas saíram, aquela coisa toda. Então ele se enforcou, ou foi uma outra coisa que aconteceu com ele?
Irmãos, dizem os historiadores bíblicos que isso é muito fácil de resolver. Provavelmente ele tenha se enforcado em algum determinado lugar, e o galho da árvore que ele amarrou a corda para se enforcar, deve ter se quebrado, e ele então despencou, e foi rolando o despenhadeiro abaixo, e foi parar lá embaixo, e as suas entranhas saíram. Então essa é a explicação dos historiadores da Bíblia. Então não tem problema nenhum sobre isso aqui. A questão, irmãos, é que ele foi se enforcar. Irmãos, não deu tempo dele pedir perdão para Jesus. Não deu tempo dele pedir perdão para Jesus. Irmãos, quando ele parou para pensar na burrada que ele havia feito, foi tarde demais. Quando ele caiu em si, não tinha mais nada que fazer. Irmãos amados, está aqui uma lição para cada um de nós nesta noite, sobre o perdão. Nós precisamos exercitar o perdão enquanto há tempo. Nós precisamos exercitar o perdão enquanto o amigo está junto conosco. Nós precisamos exercitar o perdão enquanto a amiga está trilhando junto com a gente. Quantas pessoas, irmãos, deixam para pedir perdão depois que a tragédia já aconteceu? Aí não tem mais jeito. Aquilo foi culpa minha, eu não deveria ter agido daquele jeito, eu não deveria ter xingado, eu não deveria ter brigado, eu não deveria ter tratado aquela pessoa do jeito que eu tratei. E agora é tarde demais, agora não tem mais o que fazer, agora não tem mais jeito. Irmãos, é isso que aconteceu com Judas. Tarde demais, não tinha mais condição. Irmãos queridos, precisamos exercitar o perdão, precisamos pedir perdão. Irmãos, é uma das prioridades da nossa vida. Jesus, quando ele estava lá na cruz, quando ele estava lá dando o seu último suspiro, irmãos, ele olhou para aquela multidão que estava ali assistindo aquele terrível espetáculo. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa eles. Irmãos, o exercício do perdão, irmãos, isso é muito importante. Certa vez Pedro chegou para o próprio Jesus e disse para Jesus assim: Jesus, até quantas vezes nós precisamos perdoar o nosso irmão? Jesus, e o próprio Pedro já deu a resposta, né? Até 7, Senhor. Ele achou que até 7 vezes estava abafando a banca, né? Ele pensou que perdoando 7 vezes, ele era o cara, né? Ele era o bom. Jesus falou assim: não, Pedro, até 70 vezes 7. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, Senhor? Até 7 vezes? Não, Pedro, até 70 vezes 7. Quantas vezes dá 70 vezes 7? Os bons de conta aí. 490 vezes. Irmãos, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos sempre estar dispostos a exercitar o perdão. Nós precisamos sempre estar prontos para exercitar o perdão. Isso é de Deus. Irmãos, isso é de Deus, o exercício do perdão. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é precioso. Jesus, quando ele ensinou a oração dominical, uma das expressões que Jesus ensinou está lá no texto de Mateus, se eu não me engano, né? Pai, é sobre o perdão ali: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas,
perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, está aí uma condição que Jesus deu: Senhor Deus, nos perdoa, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Vocês já captaram o que eu estou querendo dizer aqui, né? Se Jesus muitas vezes for me perdoar, do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão, está frito, não é? Se Jesus for me perdoar, do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão, irmãos, eu estou condenado. Então a gente tem que pensar muito bem, e às vezes a gente enche o peito, né? E a gente ora bem alto para todo mundo ouvir: Pai nosso que estás nos céus, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas o camarada não perdoa ninguém, não pede perdão para ninguém, né? Não perdoa e também não pede perdão. E geralmente fica aquele jogo de empurra, né? Foi ele que fez, foi ela que fez, eu vou pedir perdão para ele? Não. E o outro, mesma coisa, eu vou pedir perdão para ele? Não. Foi ele que fez, foi ele que me maltratou, foi ele que me xingou, foi ele que pisou no meu calcanhar, foi ele que falou que não deveria falar, e o outro fala de mim a mesma coisa. Não, foi ele também que fez isso, que fez aquilo outro. Irmãos, e o perdão acaba não sendo exercitado. Eu gostaria de dizer para você que a falta de perdão, irmãos, é algo tão terrível. A falta de perdão é algo tão terrível que, primeiro, interrompe a nossa comunhão com Deus. Você sabia disso? Tanto é que o próprio Jesus falou, quando ele estava naquele templo, e chegou o momento da oferta, né? O costume deles era trazer a oferta no gasofilácio, que era colocado ali na frente. E Jesus, irmãos, naquele momento da oferta, Jesus disse assim: olha, se você for colocar uma oferta no altar, e você se lembrar que tem alguma coisa contra um irmão, vai lá, peça perdão, reconcilie-se com seu irmão, depois vem e coloca a sua oferta no altar. Irmãos, é muito importante o exercício do perdão. É muito importante o exercício do perdão. Irmãos, o perdão, além dele interromper a nossa comunhão com Deus, o perdão, a falta de perdão, quer dizer, né? O perdão não, a falta de perdão, além de interromper a nossa comunhão com Deus, ela traz problemas psicossomáticos. Você sabe o que é um problema psicossomático? São aquelas enfermidades que a pessoa tem de ordem psicológica. É verdade. Irmãos, a falta de perdão, ela traz problemas na pessoa. Tem pessoa que sofre dores no corpo por causa da falta de perdão. Tem pessoas que não conseguem dormir de noite, sofrem de insônia por causa da falta de perdão. Pessoas, irmãos, que têm problema no coração por causa da falta de perdão. Pessoas, irmãos, que têm problema no estômago por causa da falta de perdão. Irmãos, a falta de perdão, ela muitas vezes causa dores no coração da pessoa. Causa dores. Causa sofrimento. A pessoa, ela não consegue perdoar. Irmãos, ela não consegue pedir perdão e não consegue perdoar. Aquilo fica remoendo no seu coração, aquilo fica remoendo na sua mente, aquilo fica remoendo dentro de si. E quando a pessoa percebe, ela não consegue dormir de noite, é dor pelo corpo todo, a pessoa começa a ter problema de saúde, e sabe o que é?
é falta de perdão. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa precisa perdoar, mas não consegue, precisa pedir perdão, mas não consegue. Então, irmãos, isso é muito importante, isso é muito importante, o exercício do perdão é muito importante, o esposo perdoar a esposa perdoar o esposo, o filho perdoar o pai perdoar o filho, o irmão perdoar o irmão, a irmã perdoar a irmã, o patrão perdoar o empregado perdoar o patrão, o amigo perdoar o outro amigo perdoar o amigo, e assim vai, irmãos, principalmente dentro da igreja, entre os irmãos. Quanta falta de perdão dentro da igreja, irmãos, é o lugar que mais deveria existir o espírito de perdão, e infelizmente não existe. Um irmão com rixa com o outro, um irmão de cara virada com o outro, um irmão não consegue olhar para o outro, um irmão não consegue conversar com o outro. Às vezes dentro da própria igreja, um corta a volta do outro. Meu querido, não deixa passar muito tempo isso, porque pode ficar tarde demais para você acertar a sua situação com o seu irmão. Pode ficar tarde demais. A hora que você resolver pedir perdão ou perdoar, poderá ser tarde demais, como aconteceu aqui com o nosso Judas. Irmãos, precisamos exercitar o perdão, e eu gostaria de dizer para você algo interessante. Por que nós não temos coragem de perdoar? Essa é uma pergunta que eu descobri, e eu descobri 3 respostas para essa pergunta. Por que muitas vezes nós não temos condições de perdoar? Por que muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar? Por que será? Irmãos, a primeira situação, por que muitas vezes eu tenho dificuldade de perdoar, é porque o perdão mostra que nós não agimos certo, e ninguém quer assumir, e menos ainda expor o seu erro. Nós queremos sempre ter razão, nós muitas vezes queremos sempre ser os donos da verdade. Essa é a realidade. Irmãos, o primeiro ponto do porquê que muitas vezes nós temos dificuldade de exercitar o perdão, é porque isso vai mostrar que nós não agimos certo, e ninguém quer assumir, e muito menos ainda expor o seu erro. Nós sempre queremos ter razão. É verdade ou não é? Se eu for colocar, é difícil falar nessa hora, né, Fernando? O único que eu escutei aqui é o do Fernando. É difícil falar nessa hora assim. Então, irmãos, muitas vezes eu não consigo pedir perdão, porque se eu for pedir perdão, eu vou expor o meu erro, eu vou me humilhar diante do irmão que está do meu lado. Se eu for pedir perdão, estará mostrando que eu não agi de maneira certa, e eu muitas vezes não quero demonstrar que eu não agi da maneira certa. Se eu for pedir perdão para o Fernando, por exemplo, Fernando, você me perdoa, isso quer dizer o quê? Eu estou expondo que eu não agi corretamente. Então, Fernando, você me perdoa. E isso, irmãos, a pessoa não quer assumir que ela errou. É verdade ou não é, Carol? A pessoa não quer assumir que ela errou. Não, eu, capaz mesmo, eu vou assumir que eu errei? De jeito nenhum. Não, né?
Irmãos, e isso muitas vezes é um empecilho para o perdão. Eu não quero expor o meu erro, eu não quero colocar o meu erro diante da pessoa. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, e eu estou pedindo perdão. E isso acontece principalmente no relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido. É verdade ou não é? O marido muitas vezes ele não quer pedir perdão para a esposa, porque ele não quer assumir que ele errou, que ele pisou na bola, que ele falou que não deveria ter falado. É verdade ou não é? O marido, ele não quer se colocar diante da pessoa, da esposa, como alguém que cometeu um erro. Irmãos, esse é um dos empecilhos, esse é um dos itens que muitas vezes impede o exercício do perdão. Irmãos, não custa nada. Eu me lembro, quando eu estava no seminário, o pessoal falava muito do pastor Décio. Eu conheci o pastor Décio de Azevedo, ele inclusive foi um dos diretores da Missão Antioquia. O pastor Décio de Azevedo, ele foi um dos diretores do seminário. Irmãos, quando eu cheguei no seminário, no ano de 1980, o pastor Décio já tinha saído, ele havia sido diretor do seminário vários anos, Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. Ele havia sido diretor do seminário muitos anos, o pastor Décio, juntamente com o pastor Jonathan, que ainda hoje é o presidente da Missão Antioquia. Irmãos, eu me lembro que quando eu cheguei no seminário, o pessoal comentava muito sobre o pastor Décio. E sabe o que os alunos comentavam sobre o pastor Décio? Quando muitas vezes ele chamava a atenção de um aluno, ele pegava no pé do aluno, e depois ele percebia que ele havia chamado a atenção assim de forma errada. Quando ele percebia que ele havia pisado na bola com o aluno, olha, irmãos, o relacionamento diretor-aluno, olha que interessante isso aqui. Quando ele percebia que ele havia pisado na bola com o aluno, ele chamava o aluno lá na diretoria do seminário, e ali, irmãos, ele pedia perdão para o aluno. Olha, eu fiz isso, e eu não deveria ter feito, então eu te peço perdão. Você já pensou um diretor pedir perdão para um aluno? É difícil, mas o pastor Décio, ele era exemplo disso. Tanto é que os alunos guardaram isso na mente e tinham o pastor Décio como um homem de Deus. Era mesmo um homem de Deus. Então, irmãos, nós não podemos ter dificuldade de pedir perdão, mesmo que isso implique em a gente expor o erro. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu não deveria ter feito, eu te magoei, eu entristeci teu coração, eu te diminuí diante das pessoas. Então, olha, eu estou pedindo perdão em nome de Jesus. Irmãos, isso não diminui ninguém, pelo contrário, engrandece a pessoa, enaltece a pessoa diante do Senhor. O que a Bíblia Sagrada nos diz? Aquele que se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Então um dos problemas, um dos motivos do porquê que nós muitas vezes não pedimos perdão, é porque nós não queremos expor o nosso erro, nós não queremos mostrar que agimos de forma errada, nós não queremos assumir que nós falhamos, e isso, irmãos, é bom diante de Deus. O verdadeiro homem de Deus não tem dificuldade de fazer isso. Irmãos, o segundo motivo que nos impossibilita de pedir perdão, vamos ver aqui, ó. Em segundo lugar, para pedir perdão, nós precisamos ficar de frente a frente com quem ferimos, e talvez vejamos no semblante dessa pessoa
a tristeza que nós causamos. Irmãos, muitas pessoas têm dificuldade de pedir perdão, sabe por quê? Porque tem que ficar de frente a frente com a pessoa que errou. E a pessoa não quer ficar de frente a frente, né? É muito mais fácil rodear, é muito mais fácil passar por aqui, é muito mais fácil desviar da pessoa, é muito mais fácil olhar para cima do que olhar para os olhos da pessoa. É verdade ou não é? Então, um dos motivos que muitas vezes nos impedem de pedir perdão é a dificuldade de ficar de frente a frente com a pessoa. Ficar de frente a frente com a pessoa que nós entristecemos, ficar de frente a frente com a pessoa que nós falamos o que não deveríamos ter falado, ficar de frente a frente com a pessoa que nós talvez dizemos alguma coisa que não deveríamos ter dito, agimos de uma determinada maneira que não deveríamos ter agido, nós vamos ficar de frente a frente com a pessoa, e isso é difícil, isso não é fácil, não é fácil. Então, irmãos, não é fácil exercitar o perdão, mas nós precisamos exercitar. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, essas barreiras, elas precisam ser vencidas em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? A bênção virá sobre as nossas vidas e o nome do Senhor Jesus será glorificado. E em terceiro lugar, para a gente terminar, por que muitas vezes nós temos dificuldade de exercitar o perdão? Terceiro lugar, quando desistimos ou quando decidimos pedir perdão, nós corremos o risco de ouvir um não, e ninguém gosta de ouvir um não. Então esse é o outro motivo do porquê que muitas vezes nós temos dificuldade de pedir perdão, é que nós corremos o risco de ouvir um não. A pessoa pode dizer não perdoo. Então, irmãos, só que isso aí não afeta nós, porque se a pessoa não quiser perdoar, o problema é dela. Se nós fomos lá e pedimos o perdão, se nós fomos lá, nos humilhamos diante da pessoa, fiquei de frente a frente com a pessoa, expus o meu erro perante a pessoa, de eu ter feito o que não deveria ter feito, e abri a minha boca e pedi perdão, e a pessoa não perdoou, agora o problema é dela, eu fiz a minha parte. Amém, irmãos? Então, se a pessoa vai aceitar ou não, isso é problema dela. Se a pessoa falou na tua cara que não perdoa, o problema é dela. O problema não é seu, porque você já fez aquilo que você deveria fazer. Você já fez aquilo que a Bíblia Sagrada manda que nós façamos. Amém, irmãos? Então é assim que deve ser a nossa vida diante de Deus. Então, queridos, precisamos nos libertar de todo esse fardo que nos oprime. Quantas pessoas estão oprimidas por esse fardo da falta de perdão? Estão oprimidas por esse fardo. Precisamos lançar esse fardo fora. Precisamos lançar esse fardo fora. Primeiro passo é pedir o perdão, expor o nosso erro contra o nosso próximo, pedir perdão a quem nós ofendemos. Irmãos, precisamos nos libertar e o nome de Jesus será glorificado. Pecar contra o próximo nos oprime, mas pedir perdão nos liberta. Nunca se esqueça disso. Pecar contra o irmão nos oprime, mas pedir perdão nos liberta.
Experimente pedir perdão para alguém que você ofendeu. Procura pedir perdão para alguém que você fez alguma coisa que não deveria ser feito. Você vai ver que naquela noite você já vai dormir melhor. A partir daquele momento você já vai se sentir bem. Você vai se sentir uma outra pessoa diante de Deus. Faça isso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus vai te dar força e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Amém, irmãos?